agradeço pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para este estudo. Já estamos no capítulo 19 e 20. Vamos ver esses dois capítulos do livro Os Mensageiros. Mas antes de tudo, propaganda da nossa Associação Médico Espírita de São Paulo. Convido todos a conhecerem nossa página no Facebook. Também vocês podem ficar informados através deste nosso site. Esse pode ser o nosso ponto de encontro, o site amesaopaulo.org.br. Daqui vocês encontram links para o Facebook, para os eventos que são promovidos e apoiados pela Associação Médico Espírita de São Paulo. Então, fazendo esta propaganda, vamos ao estudo propriamente. No capítulo anterior, vocês devem ter visto que batalhas sangrentas na Terra, está se referindo aqui à Segunda Guerra Mundial, o ano aqui, no caso, é 1944, estava provocando grande tempestade magnética, uma das maiores tragédias da humanidade, afetando também o plano espiritual. E ali o que se via? Grandes massas de desencarnados superlotando os postos de socorro de várias colônias espirituais. Desencarnes em massa, grande perturbação, trazendo sobrecarga para os benfeitores na espiritualidade. Então vamos entrar agora no capítulo 19, que fala sobre o sopro. E neste capítulo nós vamos ver que existem esclarecimentos sobre o passe de sopro curador. É uma forma de passe. Quais são as características morais e funcionais do aplicador desta forma de intervenção e a eficácia deste tipo de tratamento entre desencarnados e encarnados. Então, é um tipo de passe que também é aplicado lá no plano espiritual. E vamos abrir aqui um parênteses, para falar o que é o passe de sopro. Eu mesmo, se já tinha ouvido falar, esqueci, então tivemos que ir atrás para esclarecer, porque muita gente também não está afeita a essa forma de transmissão de energia. Mas é catalogado o passe do tipo sopro através de um médium muito bem preparado que sopra em direção ao ponto que se pretende magnetizar. Lembrando que sempre na obra de Kardec e nas obras espíritas, esse magnetizar significa essa transmissão de energia, esta forma de intervenção energética sutil. Não é o magnetismo como a gente conhece da física, é outro conceito, que vem lá de Mesmer, que veio antes de Kardec, que falava do magnetismo animal porque ele via uma forma de interação entre as criaturas vivas. E ele comparava isso com o magnetismo da física propriamente, então ele cunhou este termo, magnetismo animal, magnetismo entre as pessoas e o termo magnetizar. Então tem a ver com esta forma de interação sutil, essa troca de energias. E aí, no caso do passe de sopro, é através do sopro mesmo de um médium muito bem preparado. A depender do objetivo, é aplicado próximo ou distante do assistido. E tem tipo quente, que é com a boca bem aberta, assim, para fazer calor. É o passe de sopro quente, que tem essa característica estimulante, cicatrizante. E o tipo frio, que é como a gente sopra a vela de aniversário, com os lábios bem fechados, que tem propriedades mais calmantes e dispersador de fluidos.
E o que significa esse médium muito bem preparado? Nós vamos ver que André Luiz vai descrever as características ali entre os desencarnados, que é o que vale também para os encarnados. Fechando esse parênteses, vamos então ao que diz o capítulo. Alfredo, né, este dirigente, está falando, vocês, André e Vicente, né, os dois que estavam ali na posição de observadores, poderiam colaborar conosco. Necessitamos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes, né? Então, André e Vicente são convidados a colaborar também, e estes irmãos desencarnados estavam tomados por impressões físicas muito fortes, porque o corpo mental, ele molda o perispírito pelas impressões físicas, né? O corpo mental, que é uma instância do perispírito, ele molda o perispírito, que tem uma propriedade plástica, de acordo com aquilo que ele entende, aquilo que ele visualiza, né? Então, se o indivíduo morreu queimado, ele pode se apresentar com o perispírito com queimaduras. E como é que acontece isso? O fogo não afeta o perispírito, porém, a impressão mental é levada ao perispírito através da mente, e ela molda esta deformidade, essas queimaduras e tudo mais, né? Então, André e Vicente são convidados a colaborar. E Alfredo continua falando, o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente perdemos tempo com a fantasia, né? Então a gente tem recursos importantes, recursos bastante significativos que a gente não tem conhecimento, que a gente não utiliza, né? Jesus falou, obras maiores do que essas vocês vão fazer, né? Falando de um potencial oculto nosso, que a gente desconhece completamente, né? E porque a gente fica muito tempo com ilusões, né? Perdendo tempo sem estudar os nossos potenciais, sem explorá-los. Por isso que Jesus também disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então a gente tem essa dimensão espiritual que nos convida a explorar todo esse potencial, a nos aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo temos o corpo físico que nos convida ao materialismo, que nos convida a nos afastar dessa dimensão espiritual. Então a gente fica nessa eterna luta entre essas duas naturezas que são legítimas, mas que, se a gente quer evoluir em uma, tem que abrir mão de outra. Alfredo continua dizendo, quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Tal patrimônio está à disposição de qualquer encarnado. Então, o passe de sopro é uma coisa bastante eficiente que poderia nos tornar aí super-heróis, né? A gente fica sempre esperando a chance de ter um poder, de ter alguma coisa grandiosa para poder iniciar um trabalho de colaboração, né? E a gente acaba não percebendo que todas as ferramentas já estão à nossa disposição. Nós podemos começar agora formas de colaboração, de interação, de melhoria de si próprio, das pessoas em volta de nós, sem ficar esperando grandes elementos, oportunidades, né? A oportunidade já está presente.
Alfredo continua falando: nossos técnicos exercitam-se longamente, adquiriram experiência, exercitaram-se longamente. São servidores respeitáveis, ganham remunerações de vulto, remunerações, né, os bônus hora, e gozam enorme acatamento, mas precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Então, Alfredo está trazendo aqui a informação de que o passe de sopro depende de muito treino e muita manutenção. Então, apesar de ser um grande potencial, apesar de estar à nossa disposição a partir de agora, depende de algumas características que a gente cultive para que isso se torne alguma coisa eficiente, com a eficácia que está sendo descrita aqui, né? Então, não é uma mágica, né? É uma ferramenta que precisa estar sempre calibrada, tá? Então, por um lado, está à nossa disposição, por outro, está longe da nossa disposição se a gente não souber se comportar e utilizá-la adequadamente. Aniceto fala agora: nos círculos carnais, para que o sopro seja eficiente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, né? Por que o estômago sadio? Porque o sopro quente supostamente vem do estômago, tá? Então, apesar da gente associar com o pulmão, vem uma energia que é cultivada ali no estômago para a forma de sopro quente. Então precisa ter aí o estômago sadio. Também precisa ter a boca habituada a falar o bem e não o mal, né? Então a boca precisa estar limpa para não só não sair perdigotos, gotículas, né? Mas também não sair partículas energéticas negativas durante o passe de sopro, né? A gente vai tomar cuidado para não sair saliva no assistido. Também tem que tomar cuidado para não estar contaminado com energias negativas na boca. E a mente reta, interessada em auxiliar. A atitude mental, né? Sempre, qualquer forma de troca de energia, qualquer forma de interação entre duas criaturas, passa pela intenção, né? Mesmo que a gente não fizesse nenhuma forma de passe, seja a imposição de mão, seja sopro, né? Já tendo a intenção adequada, direcionando o pensamento, alguma coisa já acontece no outro indivíduo. Então, sempre lembrando da importância do alinhamento mental para a atividade que está sendo feita. E Aniceto continua falando: com essas condições teremos também na crosta, ou seja, entre os encarnados, o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo, a transmitir a saúde, o conforto e a vida. Toda boca santamente intencionada pode transmitir fluidos vitais de saúde e reconforto, através do passe de sopro, né? Aí eu levanto aqui a questão: será que também não acontece um pouco disso na respiração boca a boca, né? A gente tem uma forma de ressuscitação boca a boca. A gente vê a importância de voltar às funções fisiológicas através do estímulo mecânico, né? Desse tipo de ressuscitação, mas talvez a gente esteja transmitindo ali também uma energia, uma vitalidade para esse assistido, né? Toda forma de tratamento tem uma dimensão física e uma dimensão sutil, energética, espiritual. Aí, qual a proporção de cada uma delas, a gente não tem muito acesso, a gente não tem como medir as características das intervenções mais sutis, tá? Mas se a gente lembrar que sempre vai ter
uma natureza física e uma natureza espiritual, mesmo que seja cirurgia para remover um tumor, né? A gente vai ser um profissional de saúde melhor. Alfredo fala também sobre esse passe de sopro. Isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isto. Né? Veja que, aí eu fui atrás, ele falou, Jesus usava, deixa eu ler lá nos evangelhos, não achei nada de Jesus fazendo passe de sopro ou soprando em alguém. Mas em alguns evangelhos apócrifos, né, aqueles que não fazem parte da Bíblia, aqueles que não foram escolhidos para compor o Novo Testamento, né, o Marcos, Mateus, João e Lucas, né, fora esses 4 evangelhos, existem outros textos que também supostamente foram escritos por seguidores de Jesus e que não entraram na Bíblia, não compuseram o cânone do Novo Testamento. Então são evangelhos apócrifos e em alguns deles tem menção a Jesus fazendo o passe de sopro. Tá? Então, possivelmente ele utilizava isso também. E ele fala que toda a página sagrada, comentando isso, refere-se a essa vitalidade através do sopro. Né? A gente vê exemplos na Bíblia, né? Aniceto vai ilustrar isso, lembrando que a Bíblia, falando nos primórdios, narra que o Criador assoprou na forma criada. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Que Deus fez o homem através do barro, né? Fez o Adão, e neste boneco de barro, ele soprou a vida nas suas narinas, dando-lhe o fôlego da vida. Entre os encarnados, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação. Lembramos que spiritus, né, vem do latim, significa expiração. Né? Quando a gente fala inspirar, expirar, nós estamos usando esse radical latino, spiritus, que significa respiração, sopro. Né? Então, mesmo os antigos, na Grécia, na Roma Antiga, nas culturas que deram origem à nossa civilização moderna, eles já entendiam que essa característica de respiração, de sopro, está relacionada à vitalidade e à energia, e que essa relação podia se converter mesmo num tratamento. Né? E ele nos consola aqui dizendo que com um pouco de boa vontade, um pouco de boa intenção, um pouco de cuidado, a gente pode trabalhar esta forma de tratamento. E esse foi então o capítulo 19, que falava do sopro. Entramos agora no capítulo 20, que vai detalhar mais essa parte de defesas contra o mal. Né? Neste capítulo 20, nós vamos ver que o posto de socorro tem defesas para manter à distância irmãos consagrados ao mal. E vai mostrar também as armas de defesa que disparam projéteis elétricos e que escandalizaram André Luiz, que não imaginava que isso fosse necessário no plano espiritual. Né? Então, vamos ver como é que se desenrolou essa história. Alfredo começa falando:
Nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, estamos em serviço que precisaremos defender. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável preserve o reinado da justiça. Persevere o reinado da justiça. Veja, aqui ele está falando que os espíritos, mesmo evoluídos, eles precisam estar sempre atentos, né? Não é porque nós estamos entre pessoas boas que nós não vamos ter pessoas de má índole tentando sabotar a nossa iniciativa. Então sempre é necessário estar atento, né? Enquanto não imperar a lei universal do amor. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Vamos evoluir para um mundo de regeneração, né? Então ainda temos que ficar atentos, tá? Mesmo neste mundo de provas e expiações, mesmo quando nós chegarmos num mundo de regeneração, ainda vamos ter que ficar atentos, porque no meu entender, né, minha interpretação é que nós estamos num mundo de provas e expiações onde o egoísmo supera o altruísmo, né? Então a gente vê que o egoísmo é a regra e o altruísmo é a exceção. Como o altruísmo está crescendo, né? Tem bolsões de altruísmo, tem iniciativas de altruísmo, ONGs, que é um conceito novo. Isso vai aumentando aos poucos, isso vai crescendo ao ponto do altruísmo ser a regra e o egoísmo ser a exceção, tá? Então, no meu entender, esse é o mundo de regeneração. Vai ser o inverso do que a gente vê hoje. Todos os pontinhos de altruísmo que você pincela, né, no nosso mundo, seja indivíduos, seja condomínios, sejam cidades, sejam países onde impera o altruísmo, né, esses pontos vai ter esta inversão. O altruísmo vai ser a regra, o egoísmo vai ser a exceção. Então a gente ainda vai precisar, talvez, num mundo de regeneração, de ter senha, chave de casa, vai precisar trancar as coisas no mundo de regeneração, porque ainda vai ter o egoísmo, ainda vai ter a imperfeição. É um mundo de regeneração, é a oportunidade daqueles que ainda precisam se regenerar, para depois chegar no mundo feliz, né? Os mundos mais perfeitos. Que aí, então, o egoísmo vai ser zero. Tá? Aí que não vai precisar mais de senha, de chave, de cadeado e de outras coisas. E Alfredo está nos lembrando que as leis servem para manter a ordem, não para fazer justiça, né? Se eu passar num farol vermelho, mesmo sendo de madrugada, mesmo não tendo ninguém, eu posso ser multado. Mas isso é injusto. Mas a lei não serve para fazer justiça. A lei serve para manter a ordem, porque se todo mundo fizer isso, uma hora vai dar problema. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ver que as aplicações da lei podem até gerar algumas injustiças, mas a lei serve para manter a ordem. E é o que ele está falando aqui, a gente precisa manter a ordem, em nome de uma coisa maior, em nome da preservação de um trabalho maior. Né? Alfredo fala assim: nosso posto está colocado aqui como ovelha em meio de lobos. Então ele tira essa citação do Evangelho. Jesus falou: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. O próprio Jesus já nos lembrava de termos essa vigilância. Tá? Não podemos deixar o mal destruir o trabalho que nós estamos fazendo. Né? Vamos ter que defender a nossa causa, proporcionalmente à intensidade com que formos atacados. Né? Então, Alfredo continua dizendo: nós necessitamos defender a obra do bem
contra os assaltos indébitos. Daí que vem essa expressão, né, ovelha no meio de lobos. Eles estão ali para fazer um trabalho altruísta, mas existem grupos dedicados a tentar sabotar este trabalho. Alfredo continua dizendo: as organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não são todos ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos, né? Não é que eles fazem o mal porque não sabem o que estão fazendo, né? Que a gente fica com aquela frase de Jesus na cruz, né, dizendo: perdoai, eles não sabem o que fazem, né? Aquilo estava se referindo àquele momento, então a gente não pode extrapolar para toda a forma de mal. Ele não sabe o que faz. Algumas vezes ele sabe que está fazendo mal e persiste. Ele se compraz nisso. Ele escolheu essa vida. Ele foi chamado a fazer o bem, mas ele vira as costas. Então, é um período de livre-arbítrio aí onde ele sabe o que está fazendo na maioria das vezes, né? Vai ter alguns que podem estar um pouco perdidos, que podem estar um pouco confusos e acabam cometendo o mal por ignorância ou por inconsciência, né? Mas o importante é que ele lembra a nós que nos dois planos existem organizações com uma finalidade criminosa, pessoas que se juntam para fazer o mal especificamente, né? Então, o plano espiritual não está livre disso. A pessoa não desencarna e imediatamente toma consciência de que é um pontinho insignificante no universo e que temos sucessivas reencarnações e que o nosso objetivo é nos aproximar de Deus, né? Isso não acontece com o simples desencarnar. Isso é um ato voluntário de conscientização, de progresso, de construção pessoal, né? Senão seria fácil, cada vez que a gente desencarnasse, conseguisse vislumbrar a nossa pequenez, né? O quanto a gente ainda precisa se trabalhar para nos aproximar de Deus, da verdadeira felicidade, da verdadeira paz. Então a gente acaba ficando perdido nos dois planos igualmente. Aí Vicente, que também estava observando lá junto com o André Luiz, fala assim: mas por que se organizam para o mal? Não sabem que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Alfredo fala: poderíamos formular na crosta as mesmas interrogações, né? Então não tem diferença. O encarnado e o desencarnado, ele está seguindo o que ele acha, a sua consciência, ele está seguindo o que ele escolheu, tá? Porque Vicente ficou assim um pouco surpreso, né? Puxa, aqui no plano espiritual a gente está mais em contato com a nossa natureza espiritual, poderia despertar um pouquinho a consciência desse sujeito, né? Mas não, ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia, as mesmas inclinações que ele tinha na Terra, né? E precisamos lembrar que a gente precisa tirar de nós, né, toda a má tendência, mesmo esses crimes leves, como usar produto pirata, né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa assim, nem entende direito que isso é uma coisa prejudicial, que isso é uma contravenção propriamente, e continuamos. Então, a gente precisa ir tirando, limpando esses nossos pequenos vícios. Quanto mais a gente fizer isso durante a encarnação, mais leves nós estaremos no plano espiritual, tá? Então a hora da faxina é agora, tá? Durante a encarnação. Não é mais fácil lá no plano espiritual, como está demonstrado aqui. Alfredo fala: os malfeitores bem sabem que tudo pertence a Deus, e o homem é simples usufrutuário. Entretanto,
atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. A gente fica atrás de fantasias, de ilusões, né? E se afasta da nossa natureza espiritual. Então, sempre que a gente se aproximar do materialismo, a gente vai estar se afastando da nossa natureza espiritual. Os 7 pecados capitais, que não estão na Bíblia, mas fazem parte da tradição católica, né? Eles têm sentido porque são atitudes que nos aproximam da nossa natureza material, né? E as 7 virtudes opostas aos 7 pecados capitais são atitudes que nos aproximam da nossa natureza espiritual. Não vão causar nossa danação eterna, mas se a gente observar essas atitudes, nós vamos estar sempre cultivando esse lado, na nossa verdadeira dimensão, que é a dimensão espiritual, né? Sempre nós vamos ter que trocar alguma coisa, né? Sempre nós vamos ter que escolher entre prazer e felicidade. Prazer a gente associa mais a essa dimensão material mais concreta, e felicidade a gente associa mais com coisas mais sutis, mais de longo prazo, né? Por exemplo, fumar é um prazer, né? Então, pode perguntar para qualquer fumante, ele dirá que é um prazer. Mas parar de fumar traz felicidade, porque o hálito melhora, o fôlego melhora, evita-se doenças, que são coisas sutis a longo prazo, né? E o prazer é aquela coisa imediata e concreta. Geralmente vai estar associado a alguma coisa material, né? Então a gente precisa entender que toda vez que a gente se afastar da nossa natureza material, nós não estamos perdendo, nós estamos trocando prazer por felicidade, tá? Entendendo dessa forma, a gente pode ficar um pouco mais animado, saber que não está sendo prejudicado ou perdendo alguma coisa. Sim. Tem um HB20 vermelho parado na garagem. Estão querendo tirar. Obrigado. Obrigado. Okay. Alfredo fala, aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com a lei. Neste duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, esses desventurados resistem às corrigendas e transformam-se em gênios da sombra até que se decidam a novos rumos, né? A gente lembra aqui que o livre-arbítrio é o acelerador e também o freio da evolução. Deus nos deixa o livre-arbítrio. É alguma coisa muito sagrada. Nem Deus mexe nisso. Deus poderia nos forçar a evoluir um pouco mais rápido, né? Causando algumas coisas, algumas conjunturas que pudessem acelerar o progresso da humanidade. Mas Ele não mexe, deixa o livre-arbítrio. Então, usemos este livre-arbítrio como um acelerador do nosso processo evolutivo, não como uma âncora, né, fazendo o mal, nos aproximando do materialismo. Alfredo fala aqui, na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nessas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Nessas zonas mais inferiores do plano espiritual, você vai ver esses indivíduos lutando por essas ilusões, por essas coisas fugazes, né, relacionadas ao mundo físico, e falsos princípios, né?
nos dois planos, no plano dos encarnados e dos desencarnados, muitos ainda desconhecem a finalidade da existência. Muitos ainda não entendem que a verdadeira paz, a verdadeira felicidade é nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus. A velocidade com que nós fazemos isso é que depende da nossa iniciativa. A perfeição, a evolução é uma fatalidade para nós, vai acontecer. A velocidade é que depende de nós. E muitos ainda não entendem esse tipo de coisa. Ainda estão presos à parte material e às ilusões da mente. Alfredo fala: entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusões de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância. Mesmo no plano espiritual, os fracos podem ser manipulados. Tá? E você vai ter institutos para fazer essa manipulação. Você vai ter uma massa de gente enfraquecida, suscetível de ser escravizada, de ser subjugada por organizações cooperativas. Né? Alfredo fala: em nosso plano há doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. No plano espiritual, a lei da sintonia é mais intensa. Então ele fala até mais do que na Terra, neste relato aqui. Tá? O desequilíbrio pode ser até maior, porque o indivíduo tem mais liberdade, né? Não está tão preso a algumas constrições aqui que nós temos na Terra. Alfredo fala: em nossas armas não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. A ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Estes projéteis assustam terrivelmente e, sobretudo, demonstram que nossa defesa ultrapassa a ofensiva. Né? Então, eles não estão aqui querendo cercear a liberdade, né? Usando essas armas, esses dispositivos. Estão querendo cercear a libertinagem. Né? A liberdade é você fazer o que você deseja, desde que não atrapalhe o outro. A libertinagem é você fazer o que deseja. Tá? Então a gente, principalmente aqui no Brasil, eu acho que a gente confunde um pouco as coisas. Né? A gente fala que democracia é fazer o que quer, ou protestar do jeito que quer, né? Se manifestar do jeito que quer, e aí entra o quebra-quebra e tudo mais. Que a gente ficou tanto tempo reprimido, que agora a gente acha que qualquer coisa é válida, qualquer forma de expressão, qualquer forma de manifestação, e a gente pode acabar escorregando para alguma coisa assim. Alfredo fala: as criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo. Né? Porque estes indivíduos mais inferiores têm uma natureza mais densa. Então, os benfeitores, os defensores da instituição, eles usam essa mesma densidade, usam a fraqueza deles, né, a materialidade, contra eles mesmos. Já que eles têm tantas impressões físicas, já que eles são tão densos, eles se utilizam desse tipo de coisa para
afastá-los. Né? Alfredo fala, nossos projéteis poderiam chegar a causar a impressão da morte, atuando sobre o corpo denso dos irmãos menos adiantados. A morte física na Terra também é pura impressão. A diferença é que aqui nessa esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental que o produz. Né? Então, como falamos anteriormente, as alterações no perispírito são produzidas pela mente. E o indivíduo muito materialista, né? O desencarnado muito materialista, que tem a sua natureza muito densa, quando é atingido por isso, pode até ter a impressão que morreu. Pode até ter a impressão que o seu corpo perispiritual deixou de ter vida. Mas é uma impressão mental. E que pelo menos vai afastar esse indivíduo durante algum tempo. Depois ele vai despertar e vai ver que não morreu, porque ele é um espírito, afinal de contas, né? E que o seu perispírito não pode ser prejudicado. Aí Alfredo ilustra com esta lenda, né? Vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Existia uma serpente venenosa num certo campo. Ninguém se aventurava por lá, receando-lhe o assalto. Né? Então é uma lenda bastante conhecida, eu já conhecia, mas ele está trazendo aqui de uma serpente que aterrorizava lá um vilarejo. Aí um santo homem estava na região. A serpente o atacou. Ele dominou-a e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada e modificou-se completamente. Então o sábio deu uma bronca na cobra, a cobra ficou com vergonha e resolveu mudar de atitude. A serpente procurou pelos homens, desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se pacífica, mas as pessoas lhe identificaram a submissão, davam-lhe pedradas e começaram a abusar dela. A infeliz foi se queixar disso ao sábio. Né? Falou, eu parei de atacar, aí agora eles estão me atacando, né? Aí como é que fica isso aí? Aí o sábio respondeu: minha irmã, aconselhei-te a não morderes, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não firas, mas é preciso manter os perversos à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Aqui é uma demonstração dessa coisa de sermos prudentes como as serpentes, mas mansos como as pombas, como foi dito por Jesus no Evangelho. Precisamos afastar o mal, às vezes mostrando o nosso poder, a nossa força. E assim a gente encerrou o capítulo 20 e no próximo capítulo, capítulo 21, vai ser visto que, visitando os albergues do posto, André e Vicente acompanham os encarregados da assistência. O chefe do posto atende e conforta vários espíritos necessitados que o procuram, presos a problemas inferiores, pois se julgam ainda encarnados. Né? Além de tudo, tem isso. Além de todo o sofrimento que um desencarnado pode ter, ainda tem mais essa, a não saber que desencarnou. Né? Tudo é produto da mente. Então, se nós já, neste mundo, conhecermos propriedades do mundo espiritual, se já neste mundo nós nos aproximarmos da nossa dimensão espiritual, não teremos estas ilusões, esses sofrimentos todos quando desencarnarmos. Né? Teremos mais oportunidades nesse nosso período de erraticidade entre uma encarnação e outra.
E assim eu encerro essa apresentação e podemos abrir aí os comentários.